só abriremos a nossa boca para glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor, nesse instante, tudo que não seja a tua palavra vai ser desligado do nosso meio, tirado do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Mesma coisa domingo, ninguém ande, tira o foco. Eu sempre digo, eu tenho uma concentração muito forte, assim, eu não me distraio por qualquer coisa, mas qualquer movimento tira a atenção de quem não tem um foco de atenção tão grande quanto eu tenho. Então não ande. E outra coisa, queridos, às vezes nós não estamos percebendo, o diabo nos usa simplesmente para andar e tirar a atenção do irmão. Porque o diabo, ele é oportunista. Ele usa, quer dizer que eu sou endemoniado? Não. Mas naquele momento ele jogou um dardinho na sua mente, você se levanta, você atrapalhou a mensagem e ele te usa nisso. Falar junto com a pregação é o diabo também jogando o dardinho dele, porque qualquer voz que não seja do altar não é de Deus. Então se alguém for falar contigo, você faz educadamente assim para ele, ó, não quero te ouvir. Se for ainda marido e esposa, pode fazer com gosto. Engate em conversa. Então nada pode atrapalhar a mensagem. 1 Coríntios 15:58 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nem podemos assentar. Vou repetir: ninguém fale para não atrapalhar. Eu não estou muito bem, uma garganta meio embargada, meio coçando. Então eu vou falar o mais baixo possível. Então nós vamos entender a mensagem. Ninguém fala comigo, por favor. Porque quando você vier pegar aqui, eu vou falar, eu vou te ouvir. Certo? Maldição da inconstância. Ali está falando a respeito da obra, mas tem uma palavra, sede firmes e constantes. Isso fala de qualquer área da nossa vida. Dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa família. A constância, ela é algo muito necessário. Até mesmo quando você vai fazer alguns pratos que precisa ficar mexendo, você vai fazer uma calda, por exemplo, para pudim de leite, você vai fazer uma calda com açúcar, tem que ver o ponto certo para que aquela calda ela não queime, ela não passe do ponto. Você vai fazer um mingau de milho, uma maçã do amor, não pode passar, senão fica muito. Se deixar ficar menos, ela derrete. Então tem o ponto certo. A constância, ela fala da atenção. Então ele fala: seja firme, independente da situação que nos ocorra. Todas as vezes que Deus quer abençoar alguém, Ele provoca uma situação de pressão e de provação. Então, se estou sendo provado nessa área da minha vida, é porque Deus vai te levar a outro nível. E enquanto Ele quer te levar a outro nível, Ele permite que a luta aconteça antes disso. Nós passamos um ano inteiro nessa situação de pressão. O ano inteiro clamando, buscando, mas naquela situação de pressão. E nós não entendíamos. Nós estamos vindo a entender agora. Deus tem trabalhado tão grandemente em nosso meio. Seu irmão, ele pediu oração, né? Tem pastor. Aí ele pediu oração para essa filhinha dele. Essa filhinha dele já foi desenganada pelo médico, né? O coração dela chegou a parar quando bebê. E Jesus ressuscitou ela. E ele disse que essa menina, há alguns dias já, vários dias, estava apresentando uma dor na região abdominal. E ninguém sabia o que era. Aí levou para fazer um raio-x.
foi constatado uma moeda de 25 centavos. Aí o médico falou, é impossível essa menina, uma criança tão pequena, eliminar uma moeda tão grande. E vai precisar passar por cirurgia. Ele falou, pastor, ora pela minha filha, amanhã ela vai passar por esse exame. Orei pela filha dele, tudo. Aí passaram-se, não foi nem um dia, algumas horas depois, ele me manda uma mensagem agradecendo, falando, obrigado pelas orações, a minha filha acabou de expelir a moeda, e ela estava tanto tempo dentro do organismo dela que a moeda saiu preta, a moeda perdeu a coloração, o intestino fez derreter a tinta da moeda, e ela já estava com aquela moeda pelo menos uns 20 dias dentro dela. Aí ele falava do desânimo que bate algumas vezes. Todas as vezes que Deus vai nos levar para um novo nível, para um nível maior, coisas grandes acontecem. Aí nós falamos assim, mas por quê? Mas por quê? Onde estamos errando? Onde está o pecado? Essa igreja, esse mês, no 11º dia dela, ela já pagou todas as contas que ela tinha que pagar. Água, luz, tudo que você imagina de conta que essa igreja tinha que pagar, ela pagou antes do dia 11. E nós estamos desde o dia 11 sem nada para pagar. Sabe por quê? Porque Deus está nos levando para um outro nível. Deus está nos levando. E aos dizimistas da igreja que proporcionaram isso, você vai para esse novo nível junto com a igreja. Por isso, a grandeza de ser dizimista. Porque quando Deus leva a igreja para outro nível, Ele nos leva também. Nós temos taxas a pagar agora no começo do mês. E são 16% de taxa de tudo que entra na igreja. A igreja já tem separadinho a taxa que vai pagar, mais a oferta de missões, que é tudo de R$ 1.425, já está separadinho para no primeiro dia útil já pagar essa taxa também. Então somos uma igreja que financeiramente é abençoada, e como na semana passada nós falamos da maldição financeira, quem é fiel é abençoado junto e cresce no mesmo nível e proporção. Por isso não tenha medo de ser dizimista, porque você está vivendo um novo tempo da igreja. E eu estava vendo lá, financeiramente os diáconos vão assinar. Mas quando viu o relatório final, vocês vão falar assim: nunca houve um tempo desse na nossa igreja. Sabe por quê? Porque quando Deus quer nos levar para um novo nível, primeiro Ele nos prova para ver se nós podemos ser aprovados. Aí Ele nos abençoa. Então, uma maldição muito grande hoje no mundo, e atinge uma parcela da humanidade. E essa maldição é tão sutil, é tão que a gente não percebe. A maldição da inconstância. Tem pessoas que nunca terminam o que começam. Tem gente que começa uma faculdade e não termina. Começa um curso e não termina. Faz um projeto e não acaba. Faz um projeto esse ano eu vou ler a Bíblia toda e não consegue terminar. Ontem eu acabei o livro de Provérbios. Hoje eu já estou com 80% de Eclesiastes lido e amanhã já vou entrar em Cantares. Meu projeto, pela 4ª vez, de ler a Bíblia toda, até dezembro. Mas pelas contas eu vou acabar em agosto. Pretendo no meu aniversário em agosto terminar já a leitura da Bíblia. Então é uma constância de terminar o que se começa. Mas essa constância, ela não depende de Deus. Ela depende de uma posição mínima, de uma postura para alcançar algo novo. Às vezes nós reclamamos, né? Puxa, eu só sempre as mesmas colheitas na minha vida. Experimente mudar a semente. Plante uma semente diferente e colha de uma árvore que você nunca plantou. Então, ela paralisa a humanidade. Ela faz com que as pessoas mantenham-se na inércia. Inércia é uma matéria da física, onde um corpo, ele vive posicionado no mesmo lugar. Ele não consegue se movimentar. Ele não sai dali. Por exemplo, você vai pegar
uma barra de ferro de 300 quilos, nós não vamos conseguir movimentar. Nós não vamos conseguir tirá-la do lugar, ela está na inércia, ela está ali. Ou então ela fica na inércia como uma pluma em vento. Ela vai onde o vento leva, o vento vai para lá, ela vai, o vento vem para cá, ela vem. Ela anda segundo o vento, ela se movimenta segundo a situação. E a inércia, ela nos faz impedidos de prosseguir, prolongar. Nós estamos falando, né? Quantas pessoas falam hoje, agora eu vou pegar firme com Jesus? Porque nós temos, para esconder a nossa deficiência, nós vamos sempre procurar culpados para não prosseguirmos. Ah, porque o culpado é o pastor tal, o culpado é o fulano de tal. Mas quando o pastor tal sai, nós fizemos essa pergunta lá no Vila Aparecida, e a pastora continuou com a gente. Nossa, a pastora, vocês acusam tanto a pastora, que ela era culpada para a igreja não crescer, ela não é mais pastora. E agora, qual é isso? Lembra da pergunta que eu fiz domingo? Aqui na cidade tinha um comentário. Não estou falando de crente não, irmão, estou falando de ímpio. E é pior quando o ímpio fala. Porque crente a gente pode falar que é recalque, é dor de cotovelo, né? Mas quando o ímpio fala que a igreja pode tudo, a gente precisa se preocupar. Só que agora o mesmo ímpio que falava que na igreja podia tudo, está falando que não pode nada. Então vai entender a cabeça desse infeliz. Não era a igreja, era ele. Ele põe a culpa dos erros que a igreja tinha para não vir na igreja, e agora põe a culpa que a igreja está muito dura para também não vir na igreja. Não, mas são pessoas que a gente não precisa nem ouvir, não dê ouvido. Deixa que fale sozinho. Porque quanto mais ouvido você der, mais doente a sua alma vai ficar por causa do infeliz. Então agora, nós estamos nos adaptando a um novo tempo, um tempo em que financeiramente nós vamos crescer. Quem conseguiu ouvir, porque a Bíblia diz, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ele é semelhante ao homem que edifica sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica, é semelhante ao imprudente, ou ao inconstante, que constrói na areia por preguiça de cavar na rocha, porque dá trabalho cavar na rocha. Então, se eu ouço e obedeço, eu vou colher do fruto, porque Jesus não mente. Deus não mente. Mas nós precisamos nos livrar da inconstância. Começa uma campanha e não termina. Eu posso dar um conselho para vocês? É um conselho, não é nem puxando a orelha, não. Quando começar uma campanha e for ter algum evento, desmarque esse outro evento. Porque o que é mais importante para Deus é o teu crescimento espiritual. Às vezes nós estamos indo a lugares para agradar pessoas e as pessoas não estão preocupadas com o sacrifício que fazemos. Mas o teu Deus, ele vê o sacrifício que você faz. Então desmarque. Quando você fizer um aniversário, o seu aniversário, o aniversário do seu filho, nunca marque o dia de Deus. Deus tem que ter a prioridade, a constância de que a minha mente está ligada a Ele e que Ele vai mudar isso. Não é fácil. 100 dias de oração. Tinha dia que dava o corpo cansado. Teve eventos que nós fomos, que nós chegamos de madrugada. Eu me lembro que um dia desses 100 dias nós fomos orar 2 horas da manhã. Cansado de madrugada. Então não é fácil. Mas é necessário. Tem que mostrar constância. Porque se eu não mostrar constância, o meu cérebro vai aceitar que eu sou um fracassado. Vocês sabiam que o nosso cérebro trabalha por repetição? E nós aprendemos por repetição. Você já reparou que nós estamos falando muito de salvação? Porque quando nós falamos muito de um assunto, Deus faz com que esse assunto aconteça na igreja. Daqui a pouco nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. Porque há um grande tabu nessa igreja a respeito de línguas estranhas. Na verdade, essa igreja tem medo de falar em línguas estranhas. E isso, com 2 ou 3 meses, o Senhor já me mostrou isso. Próximo assunto que nós vamos tratar, depois que Deus nos libertar de tudo, e nós não tivermos mais problema em servir. Quando essa igreja tiver 100% dizimistas, 100% pessoas batizadas,
100% pessoas casadas, 100% pessoas que não mentem mais, aí nós vamos passar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita em mim se o tempo estiver vivo. Como que eu vou ser batizado pelo Espírito Santo? Quando eu permitir que Ele limpe o meu interior, limpe a mente, limpe o meu coração, me leve a mudanças. Constância é um relacionamento. A igreja está há 3 meses de uma nova visão. Em 3 meses, querido, ninguém ainda assimilou. Nós estamos aprendendo a andar dessa maneira. Sabe quando nós vamos estar andando dessa maneira? Daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Aí nós vamos estar tão cascudo andando juntos que nada nos distrairá, que nada não vai nos tirar do amor de Deus. Mas a inconstância é a falta de perseverança. Começa a orar para a salvação de um parente e não termina. Eu quero orar pela salvação do meu pai. Aí olha assim e fala, mas o meu pai é muito difícil. E todas as vezes que nós falamos, essa pessoa é difícil, essa pessoa é problemática, nós estamos anulando a oração. Eu quero orar pela minha esposa, mas a minha esposa é terrível, meu marido é terrível. Nós falamos isso, nós anulamos a oração. É a constância, não importa o que a pessoa seja. Meu Deus quebra barreiras. Amém. Meu Deus quebra pedras. Glória a Deus. E em tanto tempo, quando você for fazer um propósito de Deus, você diga, em tanto tempo, essa pessoa vai estar na igreja. Porque senão a gente vai ficar orando sem propósito. E nós vamos cair na inconstância, no desânimo. Porque quando não se dá um tempo, uma meta para um projeto, não é projeto. Aí é acaso. Se acontecer dentro até o final da minha vida, amém. Aí Deus realiza o teu sonho, no outro dia Ele te recolhe. Você deu a meta até o final da minha vida. Eu quero consertar a minha vida até daqui a 6 meses. Aí Deus vai levantar você, em 6 meses Ele vai te dar a vitória. Amém. Eu quero a salvação do meu pai até o final desse ano. E você orando, jejuando, buscando constantemente, usando palavras proféticas, bíblicas, de versículo, Deus vai te dar a salvação dessa pessoa. Só que nós não trabalhamos com meta, nós não temos alvo. Quando se atira sem um alvo, onde acertar valeu. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. Quem não sabe o que quer, o que recebe está ótimo. Eu preciso saber o que eu quero, a minha meta, o meu projeto, o prospecto para a minha vida. Não espere que as pessoas façam projeto para você. Se você não fizer projetos plausíveis e palpáveis, você não vai alcançar. Porque Deus não responde oração que não tenha um projeto alcançado. Em nome de Jesus, a semana que vem eu vou comprar uma Ferrari. Não vai. Não vai. Até o final do ano eu vou trocar de carro. Não importa qual carro, eu vou trocar de carro, porque eu preciso de um carro melhor para que eu possa fazer a obra. Se você quer um carro melhor para fazer a obra, Deus vai te dar condições de comprar um carro melhor para fazer a obra. Não queria um carro melhor para poder viajar todo final de semana. Não vai. Não vai te dar. Porque todo final de semana você não vai vir no culto de domingo. Pastor, vai ter uma viagem legal para a praia, mas vai ser no domingo de ceia. Eu posso ir? Claro que não. Mas a resposta é você que vai dar para você. Qual a sua prioridade? O Senhor ou distração? Eu sou a favor, sim, da família, quando tirar férias, pegar igual minha filha está, quinta-feira ela volta para o Brasil, 15 dias de férias no Japão. Você pega a sua família, sai de férias, vai descansar por 10, 15 dias e ser abençoado por Deus, mas não fica toda semana fazendo uma viagem. Além de perder dinheiro, você vai perder a fé. 3 semanas sem vir na igreja, não vem mais. 3 semanas que o pecador vier para a igreja, ele já pega hábito da igreja, hábito de como é adorar ao Senhor, de como ser um cristão. Então tudo é a constância, não a falta de perseverança, falta de firmeza.
tendência frequente a mudar de ideia, está toda hora mudando de ideia, toda hora mudando de opinião, toda hora mudando de atitude. Isso é uma inconstância. E a inconstância nos leva à planície. Estou falando que teve uma prova domingo em Águias para a juventude fazer uma faculdade de graça. Se tinha lá 1 ou 2 jovens, era muito. Aí fica reclamando: ah, meu trabalho é pesado, ah, eu ganho pouco. Bem feito, não se esforça. O ano que vem, estou conversando com o irmão que estava aqui, acho que na quinta-feira daqueles irmãos vieram, que já da notícia, ele é professor. E ele, na aula do grupo Paulo Souza, ele falou: pastor, acabou de abrir, de fechar, teve até a prova já, para dar aula na área da matemática financeira, a área que eu posso dar aula, porque eu me formei em bacharelado em ciências contábeis. Meu projeto é isso. Meu projeto aí na área de ciências contábeis, ou na área de línguas, ou no inglês, dar aula, ganhar o meu dinheiro, com o dinheiro que entra na igreja, fazer um caixa muito grande, comprar umas 2, 3 casas e construir uma catedral nessa cidade. O meu sonho realizado vai melhorar a vida da igreja, porque a igreja vai estar muito melhor, a igreja vai estar muito abundante. Tem pessoas que elas procuram a igreja quando tem fome. Dá uma certa base, aí a igreja dá uma certa base, porque a igreja ela é próspera, ela vai ter para dar. Aí a pessoa não volta mais para a igreja, até que tem fome de novo. Aí na mesma semana ela vai em outra igreja pedir cesta básica, e não fica lá, e não fica aqui, até quando dá fome. Aí ela vai na outra, e vai na outra, e vai na outra, sem constância. Eu só procuro a Deus quando a minha barriga está gemendo. Eu tenho que procurar a Deus para que Ele me dê condições de melhorar de vida e não precisar de mais, porque a coisa mais vergonhosa é pedir. Vocês não acham que pedir é vergonhoso? É vergonhoso viver pedindo. É como se fosse viver de favores, viver de esmola. E tem muita gente que se habituou a isso porque é inconstante, não quer trabalhar. Ah, quando abrir a colheita eu vou lá colher cana. Ou quando colher tudo eu vou lá plantar cana. E só vive disso. Não se esforça, não muda de vida. Ah, eu ganho Bolsa Família, está ótimo. Mas vive passando fome. Vive com dificuldades para pagar luz e água. Vive pedindo favor para pai e mãe. Filho tem que aprender uma coisa: casou, seja suficiente para manter sua casa. Porque a partir que casou, filho não é nem família mais. Vocês sabiam disso? Família é só pai, mãe e filho solteiro. Quando o filho casa, ele passa a ser parente. A minha mãe não é mais minha família. A minha mãe é minha parente. Minha família é eu e o pastor. A irmã dela não é mais família dela, é parente dela. E cunhado nunca foi família. Genro nunca foi família. Sogra nunca foi família. É verdade. Nunca foi família. A minha sogra é minha família, não é nem parente. Parentes são os filhos que casam depois do casamento, os netos que vêm, os bisnetos, e assim vai. Mas nós estamos tão conformados que assim: ah, eu conheço você, vamos casar, mas eu não sei se eu vou ter condições de pagar o aluguel. Não sabe se vai ter condições de manter uma casa. Os casados aqui, é barato manter uma casa? Quanto sai uma compra mensal? Não, a gente que gosta de comer bem, né? Eu fico nessa, com todo respeito quem gosta, mas pescoço e pé de frango eu dou para os meus cachorros. O pessoal ficava admirado, né? Ele dá 7 quilos pro cachorro. Ah, vou comer bunda de frango. Nada contra. Mas a gente quer comer melhor. Não, eu só como salada, mas você não vai pegar uma salada, uma folha de alface toda amassada, tudo pretejada de geada porque é mais barato. Você vai comprar o melhor alface, o melhor tomate.
Nós não vamos dar para os nossos filhos um doce de chá, nós vamos dar o melhor doce, nós vamos dar o melhor suco, nós vamos dar a melhor roupa. Não é isso que nós queremos. E se nós queremos dar o melhor, nós precisamos ser constantes na nossa vida para que Deus possa nos abençoar. Porque Deus não abençoa quem não é constante. Lembra aquela brincadeira de cabo de guerra? Já brincaram de cabo de guerra? A maioria aqui já fez cabo de guerra. Quem não fez já viu. É uma corda, fica uma turma desse lado e uma turma desse e aqui no meio. Aí essa turma aqui de repente está trazendo a turma para cá. Aí quando acha que vai ganhar, a turma de lá firma o pé e começa a trazer para cá. Tem gente que vive assim. Uma hora está bem, uma hora está ruim. Uma hora come bem, uma hora não tem que comer, uma hora com as contas pagas, uma hora não tem conta para pagar e vive pagando juros. Atrasa a água, paga juros. Atrasa a luz, paga juros. Atrasa a internet, paga juros. A internet, nós mudamos o plano da igreja. O plano da igreja, esses 2 meses nós vamos pagar R$49. Né? Depois, R$109. Se pagar no dia, tem desconto de R$10. Só que se passar do dia, tem juros de 8%. E nós estamos jogando dinheiro fora pagando juros. Não tenha medo de pagar a conta, pega e paga a conta. Falei para a pastora, nossa, depois de 1 ano de sofrimento, sabe que você é deitar e falar assim, que venham as contas de julho, porque as de maio nós já vencemos? É muito reconstrutor isso daí, queridos. Esses dias acabou o gás. O ano passado, para comprar o gás, a gente tinha que ligar. Quantas vezes eu ligando para a Flávia, para minha filha, para o Fernando? Pode emprestar para a gente tanto? O carro andava, a gasolina do carro é orada para o soprado. Falar assim, multiplica aí, Jesus. A gente até brincava no posto, enche o tanque aí com R$20. Dava uma volta, 2 idas para a igreja, a gasolina na reserva. Aí a gente falava assim, misericórdia, nós nunca passamos por um momento tão complicado. Só que nós não desistimos de Jesus. Nós não entregamos, olha, deu vontade de entregar ministério. Falei, eu sei fazer um monte de coisa, eu sou formado em um monte de negócio, eu vou ganhar meu dinheiro, eu não quero mais saber disso não. Mas na hora eu falava assim, mas se eu abandonar, tem pessoas que não vão ouvir o Evangelho. Se eu abandonar, tem gente que somente com a minha pregação vai aceitar Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Ontem nós fomos numa casa de paz, a segunda casa de paz, que mais parecia uma festa. E aí a irmã fez um churrascão, né? Na hora todo mundo parou. O pastor quer comer primeiro? Não, primeiro nós vamos dar o discipulado. Depois nós comemos, todo mundo se alegrou, conversamos com as pessoas, nos envolvemos. Quando for casa de paz, você quiser uma casa de paz na sua casa, não fique só você e sua família. Convide o vizinho, não precisa fazer nada de comer não, a irmã que é chique. Não, a irmã Célia de Paquembu também, toda vez que a gente vai, manda também, não, diz um negocinho aqui. Aí a gente senta na mesa e fica conversando, isso gera comunhão. Se você não conversa com as pessoas, você não tem comunhão com as pessoas. Não quero conversar com ninguém, não, quero mais de todo mundo, de se dando todo mundo. Sou muito ocupado. Para conversar com as pessoas. Não julgue o livro pela capa. Conheça a pessoa. Péssima mania nós temos de julgar e conhecer. Não foi com a cara da fulana, mas por quê? Porque ela não fez nada. Vai lá e conversa com ela. Seja constante nos seus relacionamentos, na sua amizade. Seja constante na igreja. Poxa, eu estou vindo hoje, estou tão machucado. Tem pessoas aqui na UTI, parentes na UTI. Tem pessoas com parentes que não estão bem. Tem pessoas que estão aqui ainda desempregados. Tem pessoas que estão aqui que não conseguiram ainda pagar sua conta, estão preocupados. Mas para todas essas pessoas que estão aqui, há um Deus que pode mudar a sua história e a sua vida dependendo da sua constância. E só depende de você. Seja firme, constante. Não viva um cabo de guerra, uma hora para lá, uma hora para cá. Olha, o vento está soprando, mas eu vou permanecer firme, porque depois desse vento, a vitória vai chegar na minha vida. Amém. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 a 8, para encerrar. Deus nos chamou para a constância.
E se algum de vós tem falta de sabedoria, falta do que? De dinheiro? Sabedoria. Vocês sabiam que o dinheiro ele vem conforme a sabedoria? E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de graça, e não a lança, e não joga na cara de tanto, e ser-lhe-á. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobro, ou seja, o homem inconstante, está ali cá embaixo. O homem de ânimo dobro é inconstante em todos os seus caminhos. O inconstante, ele é inconstante na vida financeira, ele é inconstante na família. O cônjuge não sabe quando a pessoa está bem. Tem dia que está brincando, tem dia que está agressivo. Não sabe quando a pessoa está bem. E se não puder ter liberdade entre os cônjuges, fica complicado. Porque dentro de casa... Não, a nossa casa é o lugar... Seja sério em tudo na vida, mas dentro da sua casa é o lugar. Ser leve. Seja leve. Traga problema de fora. Tinha um rapaz que ele dizia, tinha uma árvore na porta da casa dele. Todo dia que ele saía, ele encostava na árvore e ia para o trabalho. Ele voltava do trabalho, ele encostava na árvore e entrava para casa. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí chegaram nele e perguntavam assim: por que você faz isso? Porque todas as vezes que eu acordo para ir para o trabalho, eu chego naquela árvore, eu falo com Deus e eu deixo naquela árvore todos os problemas que eu tenho da minha casa. E eu vou para o meu trabalho sem levar os problemas que eu tive em casa. Aí eu não brigo com ninguém. E todas as vezes que eu volto do trabalho, tem dia que eu levo uma bronca do chefe, eu chego bravo, eu encosto naquela árvore e eu deixo naquela árvore os problemas do trabalho. E eu entro para casa sem levar para minha casa os problemas que eu vivi na vida. E eu sou feliz assim. Eu sou próspero assim. Porque se a gente for trazer problemas de fora para dentro de casa, nós não vamos viver. E se for levar para fora os problemas da família, nós também não vamos viver. Deus não dá o peso que não podemos suportar. A ovelha só carrega a lã que ela suporta carregar. Se ela suporta 7 quilos de lã, não vai nascer 8 quilos de lã mesmo. Quando der 8 tem que tosar. Deus não nos deu um fardo que não possamos suportar. Então aqui ele está dizendo: seja constante. O que é constância? Seja persistente, seja insistente, seja obstinado, seja para frente. O inconstante perde a oportunidade de receber os ingredientes básicos para caminhar bem na terra. Ser instável desagrada a Deus, pois nos tira da vontade dele. A constância nos fortalece na jornada. A persistência é uma das chaves encontrada na vida das pessoas em constante progressão. Não permita que a maldição da inconstância te impeça de realizar os sonhos mais difíceis que você tem. Porque conquistar coisa fácil. Eu tinha um sonho de comprar essa camisa. Aí eu comprei. Mas pensando bem, qualquer um pode comprar uma camisa. Então isso chega a ser um sonho meu. Mas quem vê de fora fala, mas é pequeno. Aí eu estava com um sonho de comer um pudim. E eu comi um pudim. É lógico, seu sonho, você leva, mas é tão pequeno. E o sonho de ser feliz? E o sonho de ser curado? E o sonho de ter a família liberta? E o sonho de ser abençoado? Domingo depois do culto chegou um rapaz aqui. Aí ele chegou bravo. Estava meio... Segundo ele, não. Eu bebi, mas eu estou bêbado. Tá certo, sentei. Eu queria uma oração que eu fui ali na igreja, ali expulsado, tirar aquele pano, e já falou 2 palavras. Tá bom, vamos orar. Aí oramos,
E ele insistiu, vamos lá em casa. Eu falei assim, ô meu amigo, vai descansar. Amanhã você vai trabalhar, né, com o serviço, vai descansar. Aí ele falou, porque aqueles filhos da boa mãe, eu nunca mais piso na igreja. Terça eu estou aqui. Depois que faço o efeito mal, eu não. Não estou bêbado não. A igreja parecia um terremoto. Jesus. Não estou bêbado não, tá nada, estou alegrinho, vai descansar, vai dormir. Foi descansar para trabalhar no outro dia. Ele fosse eu, só que uma oração. Já pensou se a gente fosse agir da mesma forma? Sabe, hoje quando entrou na igreja, alguém falou, sai daqui, seu Bruno nojento. A gente às vezes se esquece de como entrou na igreja. De como éramos quando Jesus nos deu a chance. Falei assim, aqui nós não vamos expulsar ninguém não. Quer vir, a porta está aberta. Quando quiser vir, pode vir, fica à vontade. Porque a igreja tem que ser uma constante. Às vezes nós que tratamos um alcoólatra hoje, Jesus liberta, ele se torna um grande empresário amanhã. Aí ele vai para outra igreja que recebeu bem, e ele é tão próspero que a outra igreja começa a prosperar. Porque quando nós estamos felizes, não sabe, sinceramente, na questão, vou voltar um pouquinho para a semana passada disso. Porque há 20 e poucos anos eu sou dizimista, porque eu sou feliz de fazer parte da igreja do Senhor. E quando a gente é feliz com o lugar ou com o que fazemos, nós não temos dificuldade. Eu só tenho dificuldade quando eu não sou feliz, quando eu não estou bem. Mas quando eu estou bem, tudo flui. Eu planto uma semente aqui e colho 10, sabe? Eu devolvo uma coisa aqui e recebo outra lá. Esse mês, né, a pastora estava falando, fez os negócios dela aí e começou a torneira a abrir, e dinheiro para cá, e venda disso para lá, e para cá, mas toda venda que ela faz, ela devolve tudo isso. Qualquer coisa que vier na sua mão, qualquer coisa, não é só do seu salário, qualquer coisa, começa a ter felicidade. Hoje eu tinha umas moedas para ofertar, minha, né, só minha. Eu falei, eu vou levar essas moedas, mas eu vou ofertar com alegria, porque eu estou contribuindo para que a igreja cresça, e a igreja vai crescer. Amém. Porque o Deus da prosperidade pediu para entrar nessa igreja de uma vez por todas. Amém? Então, seja constante. Seja constante. Quando você estiver bem, seja feliz. Mas quando não tiver motivo para sorrir, você precisa sorrir. Ser feliz não é viver da risada. Seja feliz da mesma forma. Se está em festa, seja feliz. Mas se está no luto, alegre-se, porque o Senhor vai passar contigo naquele luto e vai te dar forças para superar um momento difícil na sua vida. Amém? Deus, se está permitindo que você passe por um momento difícil, porque está vindo uma grande bênção no caminho. Então aproveite. Amém? A pessoa constante, ela sabe que dias melhores estão por vir. E dias melhores vão chegar. Por isso nós vamos insistir. Disciplina. Vamos cuidar da casa de Deus. O seu copinho pega, joga no lixo. Irmãos, na nossa sala a gente toma água e joga o copo para trás do sofá. A gente come e deixa o prato no sofá. Então são coisas básicas. O que eu faço em casa, eu vou fazer na casa de Deus. Eu tomei a água, não vou deixar um copinho aqui. Porque eu aprendi a zelar por todos os lugares que eu vou pegar esse copinho e vou jogar no lixo. Aí eu vou comer, não vou jogar comida, entendeu? Eu vou comer com cuidado, para não sujar, porque na segunda-feira as irmãs vão ter que vir limpar. E se tiver muito sujo, 2 irmãs vão ter que trabalhar mais. Quando eu cuido, eu estou pensando no meu próximo. Peraí, eu não vou lá no banheiro suar o nariz e enrolar um pouco de papel higiênico na minha mão. Porque isso aqui vai estar aqui. Eu posso reciclar, não preciso usar tanto para não poluir a natureza. E não tem como reciclar papel higiênico, né?
Se você algum dia for no mercado e tiver assim, papel higiênico reciclado, não compre. Porque só é reciclado que já foi usado. Vai reciclando tudo. Não compre esse papel higiênico. Porque é a única coisa que não dá para reciclar é papel higiênico. O resto tá. Sabe a latinha de refrigerante que você toma? Separa ela lá. Semana nós vamos buscar na casa de alguns irmãos que falaram que nós vamos virar o mês e vamos vender e vamos ofertar na igreja dentro de um envelope. Oferta de reciclagem. E tudo que você investir, pastor, eu não tenho dinheiro, mas você pode contribuir com as garrafas PET que você toma. Nova garrafa, tira a tampinha, amassa ela e fecha, não ocupa espaço. Ó, pode vir buscar. A gente leva tudo para casa e faz uma viagem só. Nós estamos jogando fora a latinha, R$7 o quilo, que pode ser revertido aqui na igreja. Porque nós queremos fazer, eu e o pastor, nós estamos planejando fazer uma grande festa no Dia das Crianças. Por isso que eu preciso conhecer o prefeito logo, porque nós vamos pedir que feche uma das duas. E nós vamos fazer uma grande festa para as crianças. Nós precisamos ter uma função. E se nós trabalharmos nisso, ninguém no dia precisa tirar R$200 do bolso para comprar. Porque se a gente ficar vendendo essas reciclagens, nós vamos ter pelo menos um saldo para ir com os 2 brinquedos. É lógico fazer aqui, tirar essas cadeiras, fazer aqui temático, com alguns irmãos aí, com palhaço, para a gente pregar para as crianças do jeito dela, para poder dar um cachorro quente, para poder dar um saquinho com doce. Mas pastor, é em outubro, queridos, já estamos entrando em junho. Então nós podemos fazer. Na verdade, a gente pode fazer tudo, só a gente ter força de vontade e disposição. Não pode desanimar. Tem dia que a igreja está lotada, tem dia que essa semana foi que muita gente ficou gripando. Aí o que a gente fala? Fique em casa. Se eu ver gripado, eu posso por irmã. Ela leva para a família dela, aí ela também. Semana que vem ela não vai vir na igreja, porque eu passei gripe para ela. Tá, fica descansando. Toma um chá. No outro culto vem. Está com dor de estômago, não consegue andar. Poxa vida, se eu comer algo com azia, ânsia de vômito, fica em casa. Toma lá, né? Não é pecado. Pecado é quando eu não tenho nada, e falo, hoje eu não vou. Mas estar doente, avisa que a gente vai orar aqui. Entendeu? Então tudo isso é uma constância, é um aprendizado. Nós vamos aprendendo a fazer igreja, aprendendo a ser igreja. Isso não tem nada a ver com as coisas que passaram por aqui, nada a ver. Isso tem a ver com o estilo de ministério. E o nosso estilo de ministério é estilo quartel, organizado, cadeira alinhada. Quando eu vejo uma cadeira fora assim, parece que está arrancando o meu olho. Aí eu vou lá com o pé, põe no lugar. Assim é meu estilo. Eu fui feito assim pelos meus pastores. Meus pastores eram todos assim. Meus pastores estavam ali e vinham lá em Itapeva, o nosso superintendente lá. A igreja é enorme, a igreja séria. Ele anda de cadeira em cadeira. E até a pastora, a esposa dele, minha mentora, a pastora Sônia, falou assim, mas você é top, pode ser. Só que é a organização, me sinto bem na organização. Mas às vezes eu estou andando, parece que quando está andando em areia, já pega a vassoura. Hoje eu tenho um faxinão pro lado de fora. Mas a sala de casa eu ando quando eu sinto uma areia, já pego a vassoura e vou ali. Deixa eu limpinho, porque eu não gosto de andar na sujeira, na areia. A louça, esses dias passou para amanhã eu lavo. Eu olhei para aquela montanha de louça, não falei nada, porque eu já peguei a bucha, lavei as louças, fiz o café e fui dormir. Eu durmo bem mais. Aleluia! Os cachorros pegaram um rato, desse tamanho no quintal, eu fico pensando, se esse rato entrar por causa da louça suja. Não, eu não quero um rato correndo minha unha. Eita, maravilha! Porque tem um rato que entrou na casa de alguém e roeu o dedo da pessoa, a pessoa não viu, porque o rato tem baba, ela não esquece. Constância, manter a casa limpa, né? Manter a vida em ordem, tomar todo dia o seu banho. A pessoa já está com preguiça, vai ficar um mês sem tomar banho. Não vem, pelo amor de Deus.
É uma constância. Minha vida financeira não está em ordem, mas esse mês eu devolvi o piso para meus irmãos, mas é a primeira vez, aí na segunda, na terceira. Tem pessoas que já contaram para nós grandes bênçãos que receberam aqui na igreja. Tem casos que vocês nem sabem. Falei, mas vocês contam, vocês divulgar. Né? Meu irmão está lá, mandou mensagem, fez oração, umas horas depois, eu me espere a moeda, porque o médico disse que não ia expedir. A oração está pensando na frente, é uma constante. Eu sempre vou falar de batismo, de oração, de fidelidade. Uma hora, vocês vão estar tão alinhados que vocês vão estar falando para a família de vocês vão estar tão chatos que os maridos que não são da igreja, eu preciso ir na igreja, porque eu estou me sentindo um peixe fora, organização, não deixa o sapato jogar, faz isso, faz aquilo. Deus vai nos levar para um novo nível, mas é a constância. Então, quando doer, glorifica, quando não doer, glorifica, porque às vezes a gente está. A mensagem não é para mim, eu estou reclamando da mensagem, mas está falando com o vídeo. Se não é para mim, sorria. Você está sendo filmado. Mas quando for para mim, sorria da mesma forma para ninguém falar. A gente fala para o irmão, como é que é irmão? Não, quando a palavra for comigo, eu dou risada, eu dou glória. Você é doido que eu vou falar que é comigo? Só eu tenho que saber. Ela falando na desorganização. Eu falo para o pastor, você está falando comigo, então vamos pedir que as pessoas saibam que é comigo. Obrigado a Deus, eu sei que é comigo, então me ajuda aí. Não são do patatinho aqui, do poço. Vamos sorrir, vamos sorrir. Não, queridos? Então é fácil, não é difícil. Não é difícil crescer com Cristo. Só é difícil crescer com Cristo para quem não quer aprender. Mas nós queremos aprender. E nós vamos aprender porque nós somos inteligentes. Pessoa inteligente aprende. Pessoa inteligente cresce. Pessoa inteligente é feliz. Pessoa inteligente progride. Pessoa inteligente muda. Pessoa inteligente conquista as pessoas. Pessoa inteligente muda ambientes onde eles estão. E nós vamos mudar o ambiente dessa cidade. Amém. Sábado que vem é o último sábado, né? É Santa Ceia já. Quinta-feira que vem, eu e a pastora já vamos consagrar o altar para no domingo as irmãs poderem enfeitar aqui em cima a mesa da Santa Ceia. Na quinta-feira a gente encerra. Vocês vão ver o que vai acontecer depois da purificação desse altar. Só que eu peço que Deus nos abençoe tanto. Deus abençoe também quem está em casa. Eu vou orar agora. Queria pedir, mas só para a igreja. Creio. Eu queria pedir um